Boa noite, meninas. Tudo bem? Bom, hoje nós iremos para a nossa terceira aula de Sociologia da Educação. E também teremos depois de avaliação. Exatamente. Nós teremos a nossa de avaliação da educação. Tá? Só para deixar reforçado aqui, aliás, dois avisos, né? O primeiro aviso é que eu tentei de todas as formas fazer pelo Teams, não dá. Então, enquanto eu não consigo verificar o que está acontecendo, a gente vai continuar do mesmo método. Eu vou disponibilizar lá as aulas no YouTube, vocês podem ver, mas assim que conseguir cadastrá-las, né, lá, né, provavelmente vocês não estão ainda dentro do cadastro, algo assim. Então, provavelmente nas próximas semanas isso já deve ter sido arrumado. Se não, a gente continua no mesmo formato. Então, por isso que vocês não receberam nenhum e-mail convidando para participar do Teams, né? O segundo aviso é que, em paralelo à avaliação da educação, sociologia da educação, vocês têm a disciplina de práticas pedagógicas de então, da sala de aula rolando ao mesmo tempo. Se eu não me engano, a atividade dela ela ainda é mais para frente, mas ela tem algumas atividades que já podem ser realizadas, tá? Eu vou falar dessa atividade só em junho, aliás, dessa disciplina só em junho, tá? Porque ela não acompanha as demais disciplinas, tá? Ela é a parte, por isso que ela está lá separada. Fora isso, tem a disciplina, cada disciplina de vocês de ET, comunicação oral e escrita. Comunicação oral e escrita também eu vou falar sobre ela apenas em junho, mas ela tem atividades que acontecem antes do período que eu vou falar dela, tá? E na outra semana, daqui 2 semanas, a próxima semana, 24, vai ser 3, no dia 10 de fevereiro, 10 de março, perdão, eu irei falar com vocês sobre o projeto integrador, né? O trabalho projeto integrador não. Projeto integrador é de outra universidade, esquece que eu falei. Portfólio interdisciplinar em grupo. Projeto integrador é outra coisa, de outra universidade. Falar sobre o portfólio em grupo, eu vou conversar com vocês sobre o trabalho para vocês realizarem, tá? Então, só peço que você tenha atenção, não apenas essas 2 disciplinas que nós estamos falando, que estão sendo gerados os vídeos, mas também essas outras 2, até porque a comunicação oral escrita, ela é de estudo diversificado, ela tecnicamente não tem uma aula comigo, né? Ela é totalmente online, né? Mas eu irei falar com ela, sobre ela e tal, até para poder vocês não ficarem apenas perdidas, assim, sem uma explicação extra, tá? E, além disso, tem o práticas pedagógicas, que provavelmente vocês vão fazer um trabalho no final do semestre para poder apresentar para mim, tá bom? Então, elas estão acontecendo, elas já começaram, e, inclusive, as práticas pedagógicas, ela foi liberando vídeo semanalmente em conjunto com essas disciplinas que a gente está tendo agora, tá? É que, como ela não tem aquela obrigatoriedade de prova, essas coisas, então por isso eu consigo deixar o conteúdo dela mais para frente, para explicar e tudo mais. Mas vocês já podem realizar, até porque quando eu for explicar e realizar a atividade, ela vai ser uma coisa bem diversificada. Ela é prática, tá? Ela é prática. Ela parece que não, mas ela é como se fosse um start para o estágio de vocês, tá? Bom, mas voltando ao que interessa, a Vanessa perguntou, elas não vão voltar presencial nas quartas? Vão voltar. Eu estou gripado. Elas já voltaram, inclusive, né? Vocês podem não ir e ficar online, mas eu estou gripada, eu não consigo ir. Então, por isso que eu não fui na semana passada e não fui hoje. Mas eu espero que para a semana que vem eu esteja curada e lá, quarta-feira estarei lá. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente vai ter aula aqui, a gente vai ter aula lá, tá bom?
Aparentemente, a última aula que a gente vai ter em vídeo é dessa semana, né? A não ser que o MEC prorrogue por mais algum tempo a, a opção do aluno não quiser ir à faculdade, assistir de modo remoto, tá bom? Então, tanto que na primeira vez que eu fui, eu já, eu já fui, como é que é o nome? Já teve duas de vocês que foram lá. A Vanessa perguntou por que o Osasco suspendeu hoje. Até então, a gente não recebeu nenhuma mensagem, mas por isso que eu falei, até hoje, essa é a última semana. A gente vai saber da semana que vem, na próxima semana. Ou nos próximos dias aí, mas aí, óbvio, a gente deixa vocês avisados. Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, Boa noite. Boa Cheguei noite. atrasada. Aí eu perdi a explicação no começo. As aulas vão voltar, então, obrigatoriamente presencial? Na As verdade, elas quartas? já voltaram, né? Tanto que na primeira semana eu já estava lá, né? Eu não Assim, tive mas tinha nenhuma a semana. opção, né? De a gente poder ver online ou ir lá, né? Na verdade, elas já voltaram, mas como tem uma norma não, uma portaria do MEC dizendo que os alunos podem optar em realizá-los de modo remoto até 28 de fevereiro, então, por isso que teve essa hibridade. Mas, tecnicamente, essa portaria vale até domingo, né? Então, vamos ver os próximos capítulos, né? Óbvio, Entendi. como a Vanessa falou, que o prefeito de Osasco suspendeu hoje, isso também influencia muito, porque, quer queira ou não, atividades educativas são atividades aglomeradoras. Então, Sim. isso depende muito de como vai ser recebido lá no polo e passado para a gente. Então, Mas a gente não... ainda não tenho nenhuma informação, não foi passado nada ainda. A prova, então, a gente não sabe ainda se vai ser... A prova vai ser online. A prova Vai já ser sei que online? vai ser online. Ah, tá. Tá? Entendi. Tá bom, então. Desculpa Tá bom? atrapalhar aí a aula. Imagina, não tem problema nenhum. Tá? Lá. Então vamos começar. Sociologia da educação, né? Hoje nós iremos ver sociedade, cultura e educação. Tá? A gente vai trabalhar as ideias do Antônio Gramsci e do Michel Foucault, que travaram uma batalha contra o dogmatismo, né? Os preconceitos e a violência a favor da liberdade ética e do conhecimento. Né? Então, agora vai. A gente vai ver a relação da sociedade e a educação, utilizando justamente a ideia desses dois, né, sobre a relação entre o saber e o poder nas sociedades. Né? Primeiro que a gente tem que entender é quem foi o Gramsci, né, o Antônio Gramsci. Né? O Antônio Gramsci ele nasceu lá no final do século XIX, lá em 1891, e morreu antes da metade dele. Morreu em 1937, morreu no 46 anos. 45, 46. O Antônio Gramsci ele pregava a distinção entre a política no Oriente e no Ocidente, até porque as culturas eram completamente distintas. Né? Além disso, ele dizia que na disputa pela hegemonia, né, cultural, é preciso ganhar a batalha das ideias. Né? Então, por isso, tem a tal disputa da hegemonia. E, além disso, a gente tem que lutar contra a apropriação privada ou elitista do saber e da cultura. Né? E o que isso quer dizer? Que o saber ele não podia ser apenas relegado a poucas pessoas, como até pouca tempo. Eu poderia dizer que até pouco tempo atrás, mas não é tão verdade assim, porque ainda, de certo modo, hoje ainda é nesse mesmo formato, né? Que o conhecimento total mesmo, mais aprofundado, os melhores conceitos ainda são para poucos. A gente tem um certo conhecimento que é dado óbvio, pela escola, mas mesmo na escola particular não é bem assim, não. Ainda as coisas são bem limitadas, justamente porque você precisa aprender aquilo que, para ser uma engrenagem, né? Para vida da sociedade, apenas aquela engrenagem, só. Tá? Então, com isso, a gente tem que levar luz ao papel dos intelectuais, né? Porque os intelectuais, desde que o mundo é mundo, eles organizam a cultura, né? Ou seja, eles definem o que é cultura, né?
É muito comum as pessoas dizerem, mas funk não é cultura. Mas sim, lógico que é cultura. Né? Não é porque uma pessoa que vive naquela coisa erudita, diz que não gosta, para ela é uma cultura. Pode não ser para ela, mas é uma cultura. Né? Então, os intelectuais organizam a cultura, definem, então, os parâmetros pelos quais os homens concebem o mundo em que vivem. Né? Então, eles vão dizer assim, o mundo tem que ser assim, assim, assado. Então, essa é a ideia dos intelectuais. Né? Tanto que intelectuais são pessoas que estão, digamos assim, que têm algo conhecimento. Né? Então, diferentes classes e grupos lutam pela hegemonia. Né? A hegemonia é que, para quem não sabe, a hegemonia é aquela coisa do diferente ser tudo ok, né? Não ser homogêneo, ser hegemônico, né? E além de se organizar e contam com seus próprios intelectuais. Então, cada cultura ela vai ter seus próprios intelectuais. Então, não é tão errado dizer que, por exemplo, a Valesca Popozuda, de fato, é uma filósofa pensante, como um professor de filosofia colocou numa prova lá em Brasília, né? De acordo com a filósofa contemporânea Valesca Popozuda, valeu de frente, eu tiro porrada e bomba, né? E é isso mesmo, porque cada cultura vai ter, óbvio, seus intelectuais. A ideia da intelectualidade, inclusive, está muito, muito restrita apenas àquelas pessoas que sabem muito. Na verdade, não é bem que sabe muito, ela tem que ter o conhecimento prático daquilo, né? Conhecimento erudito e conhecimento técnico não quer dizer que a pessoa é tão intelectual assim. Então, tanto que é errado. Nossa, fulano é muito, muito inteligente. Será que é muito inteligente? Será que é tão inteligente quanto um pedreiro, por exemplo, né? O pedreiro, eu até brinquei, não sei se foi com você, se foi com a turminha da segunda, mas eu falei assim, foi na pessoa da turma da segunda, professora de matemática. Né, a pessoa fala, nossa, o Lucas sabe bastante. Realmente, li, estudei, tentei compreender as coisas, mas eu com o pedreiro, quem é mais inteligente? Eu ou ele? Nós dois somos. A Ô, diferença... Lucas, Oi. você chegou a comentar isso com a gente também, e depois que você falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, comecei a olhar com outros olhos, sabe? Eu fiquei muito com... Eu não tinha esse pensamento que você falou. Realmente, é uma questão, você vê assim, pessoas, como você falou, pedreiro, meu padrasto é pedreiro, e as pessoas veem, eu não via ele com esses mesmos olhos que eu vejo hoje, depois que você fez esse comentário, desse clique, assim, que eu falei, não, realmente, é verdade, não é quer dizer que ele, porque eu fiz faculdade, eu estou na segunda faculdade, e ele não, que ele não é inteligente, né, aquilo que você falou, às vezes você pode obter conhecimento, mais conhecimento, conhecimentos diferentes, mas o dele, por exemplo, eu não sei, eu não tenho, É, não sei fazer o que ele faz. é o exemplo que eu ia falar. Eu sou totalmente da área de humanas. Vai lá apoia para poder subir uma casa. Não subo nenhuma parede, ela não vai ficar em pé. Eu não sei fazer. É simples assim. Nem a Mas é planta. verdade, não. Mas a minha percepção é essa, que se não fosse você falar, eu não tinha tido essa visão. Não, mas a gente tem que ter mesmo essa visão, até porque vocês serão futuras pedagogas, né? Então, uma vez eu escutei, não sei se eu também havia comentado com vocês, que uns colegas trabalhavam comigo dando aula no estado, na época eu dava aula de português, não, já estava dando aula de inglês. Elas falaram, eu vou dar aula para esse povo, esse povo que vai ser o quê? Mão de obra barata, vai fazer o quê? Ser pedreiro, pois é. Aí eu virei, né, Lucas? Assim pelo menos o pedreiro que eu vou formar vai falar inglês. É isso, porque é isso que a gente tem que romper com a ideia do intelectual. Então, se eu for comparar, né, como você me falou, se eu for comparar, me comparar com o pedreiro, debater no campo da pedagogia, é óbvio, talvez eu tenha mais, talvez, às vezes eu posso ter mais elementos para poder debater com ele do que argumentar com ele do que ele comigo. Mas se for eu e ele para construir uma casa, ele constrói a casa não passa nem da metade da parede, porque eu não sei fazer. Então, isso que a gente tem que ter ideia do que é intelectual. Então, por exemplo, o pedreiro não é intelectual. Eu uso a questão do pedreiro porque a ideia do pedreiro é que ele não tem estudo, né? Ou ele parou na antiga quarta série, né? Porque não deu prosseguimento, né? Eu poderia usar, por exemplo, até mesmo a questão dos lixeiros, né? Que são trabalhadores mais braçais. E que não tem nada a ver essa coisa de ser um trabalho menos
digno ou não. Acho que todos os trabalhos são dignos, porque todos eles são coexistentes. Sem um lixeiro, eu não viveria na limpeza. Né? Nós não viveríamos. Né? Imagina como seriam os ratos andando um monte de montoada de lixo. Né? É que eu não uso a questão do lixeiro, porque para fazer um concurso público, para trabalhar como lixeiro, tem que ter primeiro grau completo. Né? Primeiro grau não se usa mais primeiro grau, tem que ter o ensino fundamental completo. É que usa a questão do pedreiro, porque ele é mais, por incrível que pareça, você pegar, vai ter o pessoal que não completou o ensino fundamental, infelizmente, né? A boa parte deles, né? Hoje eu não sei mais, mas boa parte deles eles não tinham concluído. Mas é só um exemplo. Pode ser qualquer outro tipo de profissão. A gente pode usar isso mesmo até para diarista, né? Diarista, teoricamente, ela pode até não ter completado, né, o ensino fundamental. Mas eu, por exemplo, ela sabe fazer coisas que eu não sei fazer para limpeza, né? Como ela é uma profissional, né? Então, toda cultura, né, vai ter seus próprios intelectuais. Por isso que até falei do exemplo da Valesca Popozuda. Ela pode ser uma intelectual, porque ela faz parte, ela é uma figura importante dentro da cultura dela, que é a cultura do funk, e tem uma representatividade, as pessoas param para ouvir ela, e isso que dá a ideia, obviamente, da intelectualidade, do intelectual, ou até mesmo do filósofo, né? Filósofo, necessariamente, não é aquela pessoa que se formou em filosofia, não, né? Não é... Filósofo também é aquela pessoa que tem o viver, né? Que consegue compartilhar as experiências, né? Então, como eu posso dizer isso, né? Paulo Freire, ele é um filósofo da educação, então ele é um pensador, ele é um estudioso. Então a gente pode usar esse nome, filósofo de alguma profissão. A Vanessa colocou aqui, ó, acho que todas as profissões são importantes. Tem muita gente formada pobre. Exatamente, pobre de espírito. Exatamente. Não é porque a pessoa tem um canudo que ela é melhor, não. Né? Eu ia usar um exemplo aqui muito ruim, mas melhor não. Vou só dar um exemplo. Tem muita gente, eu lembrei do ano passado, lá do engenheiro civil, formado, melhor do que você. E tem muito engenheiro civil que está lá formado e trabalha como Uber. Né? É ruim trabalhar com Uber, é ruim porque ele não se formou para aquilo, né? Ele acabou sendo parte de uma massa e ele acabou se formando para ter um diploma de engenharia, que até, sei lá, 50 anos atrás, mais ou menos, quem tem engenharia, a pessoa rica, né? Ou é advogado, ou é médico, ou é engenheiro. Né? E hoje é esse mouse. Era isso, né? E hoje, graças a Deus, não todas as profissões têm igual significado, igual importância dentro da sua área. E no capitalismo, a burguesia consegue elaborar e impor sua visão de mundo, mantendo, então, a sua hegemonia. Né? Aqui, no caso da hegemonia do capitalismo, que o capitalismo vai ditar o que a gente vai fazer, por isso que eu falei que a escola, quando a gente vai para a escola, a gente não aprende efetivamente o que deveria aprender, né? A gente aprende aquilo que pede que nós tornamos uma engrenagem para poder continuar funcionando esse sistema, né? Igual aquela roda dentada, como se fosse uma vai girando a outra. É exatamente isso. Então, a burguesia, que é quem detém o dinheiro, começa a emergir para ter um pouco de poder. Por quê? Porque antes do capitalismo, quem mandava era os reis, né? Os reis e e a igreja, né, em conjunto, eles faziam lá um conluio, e tinha lá a corte, que eram pessoas que não nada faziam, só eram nobres. Nobres de quê? Nobres de nada, né? Só. Então, o capitalismo já muda essa visão de que pessoas intelectuais são pessoas que, de fato, são importantes naquilo que é importante para o capitalismo, que é ganhar dinheiro, tá? Então, a função da educação e da escola, né? Então, a escola ela é uma ferramenta efetiva para a superação do senso comum, que valida a hegemonia burguesa, né? Por quê? Porque o senso comum é aquilo que eu não consigo criticar por algum motivo. Criticar, que eu falo, não achar ruim. Mas ter aquele pensamento crítico, analisar, é aquilo que apenas vou aceitando e está tudo bem. Então,
tecnicamente, a escola surge em apoio a esse pensamento burguês, né? Porque a gente não pode ter mais senso comum, a gente tem que ter um bom senso para realizar as atividades, né? O senso comum, nesse caso, ele é muito ligado à questão da passividade religiosa, né? E como vocês sabem, todo mundo era temente a Deus, né? Totalmente. Tudo que a gente fazia tinha que fazer de acordo com a lei de Deus, porque assim dizia a Bíblia, senão você era levado ou era guilhotinado, ou era queimado, ou sei lá, mas que faziam. A Igreja Católica fazendo, não lembro mais. Acho que os mais famosos é isso: é queimar, né? Lá as bruxas e guilhotinar, né? E também tinha aquelas sessões de tortura, né, da Igreja Católica. Então, justamente para poder superar esse senso comum que vigorava desde a Idade Média, a Idade das Trevas, a educação surge então como essa ferramenta para poder superar esse senso comum. Então, cabe à escola superar o senso comum, promovendo o bom senso enquanto atitude filosófica sistemática dos indivíduos, né? Eu hoje, que infelizmente o César Tralli não leu meu Twitter, mas o tweet que eu mandei lá para o SP1, né? Pro São Paulo. Esqueci o nome. SPTV, primeira edição, né? Eu coloquei lá porque eu fiquei muito indignado quando eu até gosto dela, da Sabina Simonato. Ela trouxe uma reportagem que os pais estão achando ruim, que os filhos não estão indo para a escola. E eu achei que foi muito infeliz a Globo. Olha só, eu não tenho problema nenhum com a Globo. Eu gosto da Globo, vejo Big Brother, fico eles ficaram com a terceira do ontem. Mas o que eu achei muito feliz ela terem pegado dois reportes que acabam invalidando o pensamento do que de fato é a escola, né? Porque pegaram duas pessoas que efetivamente precisam trabalhar, são pessoas que estavam desempregadas, tal, duas mães, que você notavelmente vê que é de uma classe mais baixa do que aquela que foi a primeira entrevistada, que estava liderando para saber como é que a escola se realmente estava boa e tudo mais. Isso eu acho um erro, pegar e usar partes distintas. As duas falaram o seguinte: com quem eu vou deixar meu filho? Eu não tenho quem deixar para trabalhar. Gente, a escola não é lugar para poder cuidar de filhos. Quando vocês estão fazendo pedagogia, vocês não estão aprendendo a cuidar de crianças. Vocês estão aprendendo a educá-las para serem para elas serem autônomas, né, e ativas. É diferente. É óbvio, ela fica lá 4, 5, 6 horas na escola. É um bom período. Só que quem em sã consciência trabalha só 4, 5 horas? Geralmente a pessoa trabalha o dia todo. E essa outra parte do tempo, o que a criança vai fazer? Aquela coisa, eu arrumo quem fazer para poder cuidar. Essa não engulo. Essa não engulo porque se arruma para um horário, arruma para o outro. E a escola não é depósito de criança, né? Então, a escola, ela serve justamente para isso, para superar esse senso comum, né? A escola não é um depósito para poder criança ficar lá o dia todo. Esse é o maior erro das pessoas hoje quando pensam na escola, né? Esse é o maior erro quando as pessoas criticam a escola por estar fechada como medida de parar a transmissão da Covid, como medida de prevenção da transmissão da Covid-19. Né? A escola não é um depósito de criança, mesmo. A escola é um local onde elas vão aprender conceitos para. Então, a identificava na educação pública vigente, né, na época do bronze, né, um modelo pedagógico desenhado para mantê-las subservientes, né, subservientes às desigualdades e injustiças do sistema que as oprimia. Então, por quê? Isso a gente vai ver até um pouquinho mais para frente com o Foucault. Porque quem é para a escola, o pessoal fala muito, adora essa definição. Escola antigamente que era boa. Por quê? Porque tinha todo mundo mantinha um respeito. Tá, por que mantinha um respeito na escola antigamente? Será que era só porque a escola era boa mesmo? Eu posso dizer para você que a escola pública antigamente não era boa. A escola pública antigamente ela era excludente. Nem todo mundo tinha vaga para a escola pública. Quem tem lá, pelo menos a minha idade, os 40 anos, quem tem uns 50, 60 anos, pode perguntar para a pessoa mais velha.
as pessoas ficavam dias em filas para poder conseguir uma vaga na escola pública. E se não via quem estava na escola pública agir do jeito como age hoje, né? De estar nem aí, porque a escola se tornou uma extensão de uma creche. A creche eu até realmente entendo, porque a creche é para socializar, mas a creche também não é um depósito de criança. Ela não é um lugar onde você deixa a criança poder apenas ir trabalhar. É que essa visão de creche, quando você estiver, vai ter esse ano, você vai ter esse ano, deixa eu fazer o papel de vocês. Ó, história de educação. O papel da creche, até o ECA, era que quem tinha vaga na creche era a mãe que trabalhava, né? E isso acabou justamente com o ECA, porque ela passou a ser parte, aos poucos, de uma educação básica, e hoje ela é parte integrante da educação básica. Então, esse é um erro que se pensou, que se tinha lá naquela época e foi se perpetuando até hoje. Nem a creche é um depósito de criança. A creche também é um lugar para tornar a criança mais sociável e também pessoa mais autônoma e ativa. Tá? Então, antigamente as crianças elas eram quietas, por quê? Porque elas perdiam vaga na escola. Elas eram convidadas a sair. Elas eram jubiladas da escola quando repetiam 5 anos. E não tinha vaga para todo mundo. Ai de você te perder essa vaga que sua mãe passou dias, seu responsável passou dias naquela fila. E ficava mesmo na fila, mesmo. E olha que eu não vi essas filas. Felizmente, eu não vi essas filas, porque eu nunca esqueço da propaganda lá em Santos, que eu sou de Santos, que passava lá na TV Tribuna, que é a Globo de lá, que era uma propaganda da Prefeitura de Santos, eu lembro até hoje, uma moça de cabelo curtinho, assim, falando da educação da Prefeitura de Santos, que era boa, que era abrangente, todo mundo tinha vaga, e ela chegava e falava assim, deixa eu falar em fila de espera em Santos, e era verdade, porque lá eles começaram a investir muito na questão da educação, né? Até porque tinha pouca gente, era uma cidade pequena, mas tinha bastante dinheiro, então conseguia, por conta do porto, então conseguia investir muito bem na educação. E isso lá na década de 90, início da década de 90, né? Quando realmente a escola ela era excludente, né? Essa situação foi em 96, quando além de dar o ECA de 90, quando em 96, quando se obrigou, de fato, a atender toda a população em escolas, foi quando começou a surgir escolas aos montes, né? Porque era uma obrigação e dever do Estado. Tá? Então, antigamente, essa era a visão de escola mesmo. Então, você era subserviente porque você perdia a vaga, era convidada a sair da escola. Né? Hoje isso não existe. Por mais que falem que a gente tem que tentar uma transferência de aluno, ele nunca é convidado assim, olha, você não quer, você precisa trocar porque a gente não aguenta mais ele aqui. Não, não é feito mais isso. Hoje, a gente tenta, assim, tente ele ir para uma outra escola, talvez ele melhore. São outros meios, né? São outros meios. E a gente nunca pode negar a matrícula para criança nenhuma. Né? Então, por isso que o modelo pedagógico era um modelo de submissão. Por isso que, tecnicamente, era chamado de melhor. É por isso que, por exemplo, lá na turma de segunda-feira, no ano passado, no ano retrasado, quando eu perguntei lá na sala se eles eram a favor de uma escola militar, eles falaram que eram, porque a escola militar é um modelo subserviente, né? E, na verdade, é ruim, porque se a gente vai trabalhar para a criança ser autônoma e independente e ativa, ela não pode ser passiva, pelo contrário, ela tem que se expressar, por mais que a gente odeie algumas expressões, mas ela precisa se expressar, porque é assim que ela vai ser educada e trabalhar a conviver em sociedade, né? Além disso, né, naquela época eu propunha uma escola unitária, né? Era a ideia. Até isso foi até definido pelas escolas novistas aqui no Brasil. Vocês vão ver em história da educação. E essa escola unitária, ela tinha como característica ser democrática, plural e humanista. Né? Por quê? Porque as escolas eram muitos resquícios das igrejas. Quem cuidava muito da educação era a igreja, porque é interessante, né, da igreja católica, vamos reforçar, da igreja católica na época, era que as pessoas igualzinhos aprendessem a ler e escrever para poder rezar e fazer batizado.
né? Fazia crisma, catecismo, essas coisas, né? Então, por isso que o Gronce ele propunha esse tipo de escola, lá mais democrática e plural, né? Ou seja, com diversidade de ideias e todas elas estavam certas, que é o que a gente tem que estar hoje. E humanista por quê? Ela não é para formar produtos industriais, né? Cada um tem a sua formação específica, mesmo que sejam trabalhadas as mesmas coisas. Vocês estão me vendo? É que tem uma perda de tempo. A Tia falou assim, bom, vejo muitos pais que pensam assim, provavelmente deve ser da coisa da escola como depósito de criança. Mas é isso que pensa. A escola não é um depósito de criança. Então, para poder falar sobre o Foucault, a gente vai falar os saberes do discurso e as formas de poder. E o Foucault é bem interessante porque ele fala muito no livro dele, Vigiar e Punir, que... eu Vigiar e Punir? Eu não sei, eu li uns 30 livros, mentira, uns 30 não. Mas acho que o Vigiar e Punir. O Vigiar e Punir, ele fala como que a escola é vista, né? Se você analisar, é interessante como que é o contraponto da escola hoje, como deveria ser, porque a escola ela tem toda a característica de ser uma prisão. Ela tem toda a característica de ser uma prisão, e isso já era meio trabalhado com as ideias do Foucault, né? No seu Vigiar e Punir, né? E pro Foucault, que nasceu logo pouco antes do Gronce morrer, e morreu, e nasceu, né, lá em 1926 e morreu. Eu tinha 3 anos quando ele morreu, né, em 1984. Os saberes, os discursos e as formas de poder, eles são importantes nesse processo de educação. E ele começou a mapear isso para que pudesse entender como que a sociedade via de fato a escola. Por que a escola ainda não estava dando tão certo como deveria estar, como deveria dar, conforme os outros filósofos da educação haviam pensado, né? Então, ele via que os processos disciplinadores são comumente utilizados para dominar as pessoas, tanto homens quanto mulheres, ao longo de suas vidas. A escola, então, ela reproduz formas de dominação. Inclusive, o estudo dele, justamente do Guilherme Punir, ele que mapeia muito bem isso, que a escola ela é uma forma de educar para o trabalho mesmo. E era mesmo, sempre foi. E até mesmo a questão do sinal de entrada, do sinal para o intervalo, do retorno e para o sinal de saída, era para acostumar as pessoas da vida adulta os horários que eles tinham que fazer para ir trabalhar, para ir almoçar, né? Fazer suas refeições e ir embora, né? Então, além disso, a pessoa tinha que ficar presa numa carteira que meio que representa uma estação de trabalho e ali ficar, e tem que ficar ali e resolver tudo ali dentro da sua carteira. Né? Então, o saber se define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo discurso, pelo que a pessoa promove, né? Toda prática discursiva pode se definir pelo saber que ela forma, né? Então, a gente for pensar com o nosso presidente, né, o genocida, a gente pode imaginar que, para ele, as pessoas elas têm que ser pessoas passivas, que os corpos elas precisam ser dóceis, mesmo, literalmente, mesmo quem concorde com ele. Mas, infelizmente, não tem como falar de sociedade, sociologia, e não dizer que ele pensa dessa forma. São só ele? Não. Outros presidentes também queriam dessa forma. Mas ele inclusive se elegeu com esse discurso, que as pessoas tinham que fazer tudo através de coisas que vêm de cima. E, na verdade, não. O, o, o poder emana do povo, né? Então, é, esse discurso ele precisa ser apropriado por essas pessoas que estão mais passivas, mais alienadas, para que isso continue a se ser formado e que dê prosseguimento às ideias que ele quer, que ele ou um grupo de pessoas querem imputar nas outras, né? Ou melhor, em uma massa, não em pessoas, em uma massa, tem que ser muita gente, né? Então, o exercício do saber, ele vem de um discurso científico
passa a disciplinar a vida das pessoas. Então, eles buscam propostas que possam validar isso, né? Ou projetos, ou pesquisas que validam isso, para que você aceite de bico calado, né? Então, o Foucault ele foi justamente pensar, trabalhar nisso, foi pesquisar em cima disso, que aí acabaram surgindo os livros maravilhosos. Né? A metáfora do panóptico, né? Nas instituições sociais de disciplinarização, seus espaços físicos apresentam uma arquitetura destinada a vigiar e controlar corpos. É a ideia do panóptico, né? De Jeremy Bentham, que era presente na obra do Foucault, né? Então, a ideia da escola é justamente isso, é o fanótico, onde ele precisa ficar parado e ele é vigiado. Basta vocês verem a própria arquitetura da sala de aula. São vários, né, enfileirados, um atrás do outro, e o professor na frente vigiando, né, com as janelas com grades, né, com uma porta para poder controlar o acesso, né? Então, é justamente isso. A instituição social da escola, inclusive, você pode reparar que qualquer instituição pública é assim. Você vai ver isso também num hospital, você vai ver isso numa repartição pública. Então, tudo isso é como forma de que as pessoas que são proprietárias daquilo, mesmo elas que são proprietárias daquilo, elas precisam ser domesticadas, né? E as escolas de instituições de disciplinarização, ela precisava ser pensada, né, na escola como uma multiplicadora de discursos, de determinados saberes. Por isso que quando a gente vai falar que a escola reproduz o que o governo quer, é verdade. Não digo só o governo federal, até mesmo o governo municipal, estadual, ela reproduz o pensamento de quem está lá no poder, né? Podemos reconhecer nela um poder de reproduzir padrões que se impõem como verdades a serem seguidas. Por quê? Porque a ideia dessa verdade ser seguida, ela rompe com a ideia de você pensar criticamente, mas por que eu estou seguindo isso? Então, quando você começa a questionar, outras pessoas, elas vêm com a ideia já prontinha, assim, não, você não tem que pensar, você tem que fazer. Você não é pago para pensar, ou você não tem que pensar. E você pode reparar que quando alguém questiona isso no mercado de trabalho, né, você está trabalhando, muitas vezes fala que você não paga para pensar sobre isso, você não tem que saber sobre isso. Né? Observa-se na escola um leque de regulamentações dos corpos e mentes a fim de adequar os alunos ao que se espera dele na vida adulta. Então, a escola, para o Foucault, tem essa ideia mesmo, né? Que é da docilização do corpo, né? Da domesticação. Dúvidas, pessoal, do Foucault, Gronstein. Eu vou colocar no Para Saber Mais a história da vida deles, tá bom? Uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, que é bem interessante, até mesmo aqui resolvendo a SP2 aqui, quem puder ler o livro Fahrenheit 451. Se eu não me engano, tem um filme. É um filme de 55. Eu vou ver se eu acho, se tiver, eu coloco lá, mas tem até o livro e o filme. O legal é, óbvio, ler o livro. Mas se não tiver tempo, saco? Mas leiam. Um dia na vida de vocês, parem e leiam esse livro. O Fahrenheit 451, né? Porque ele fala de uma sociedade, olha só, sociedade que baniu todos os materiais de leitura e trabalho dos bombeiros para manter as fogueiras a 451 graus. Por isso que é Fahrenheit 451, tá? Que é a temperatura em Fahrenheit. Fahrenheit, para quem não sabe, é um tipo de graduação térmica igual ao Celsius, que a gente vive. Né? 451 é a temperatura que o papel queima. Então, vamos pensar numa sociedade como essa. Né? Um outro filme que é interessante ver, eu acho que eu já devo ter sugerido para vocês, é A Onda. Né? E fala muito justamente de transmitir um tipo de ideia a ponto de que todos sejam identificados daquela mesma forma.
E olha que é muito interessante esse filme, porque ele fala sobre totalitarismo, né? E o totalitarismo, ele é uma vertente na verdade, o fascismo é um totalitarismo, né? E mostram muito sobre como é muito fácil você manter massas completamente alienadas. Um outro bem interessante é o Brasil Filme, que apesar do nome ser Brasil Filme, ele não é sobre Brasil, né? Para quem não sabe, o termo Brasil tinha uma ilha chamada Brasil há muitos séculos atrás. Hoje é uma ilha mítica, né? Uma ilha que provavelmente não existiu, tipo Atlântida, né? Que era uma ilha muito evoluída, que tinha mais ou menos ali entre a Inglaterra e os Estados Unidos, mais perto da Inglaterra, e era uma ilha muito futurista, né? E o Brasil, o filme, ele fala sobre uma sociedade futurista, né? Chamada Brasil, mas não é o Brasil, Brasil. Tá? Então são 3 filmes bem interessantes. E o livro, o Fahrenheit 451, que é muito importante, né? Inclusive, o Big Brother, ele surge também de um livro chamado. Ai, o olho que tudo bem, meu Deus, que acabei de pensar no livro aqui. Ai, meu Deus, que final do livro. Do Jorge Orwell. 1984. O livro é 1984. Também tem filme. Tem até um filme do 1984 aqui. É um filme preto e branco até. Ele fala muito sobre isso, de você trabalhar essa questão do. Oh, meu Deus. Essa questão do controle social. Ok? Então, gente, eu vou dar uma parada aqui da gravação. Eu já continuo logo em seguida com a avaliação da educação.